Podcast Senavox, conectado com o mundo e ligado em você. Fatos que são destaques no Brasil e no mundo. A sua, a minha, a nossa voz. Uma produção do Senac São Bernardo do Campo, sob a coordenação do professor de locução Eduardo Moraes. A apresentação, Bruno Coelho e Cássio Gama. Olá, eu sou o Bruno Coelho. Olá, eu sou o Cássio Gama. Você que está ouvindo o nosso podcast, seja bem-vindo e bem-vinda. Essa é a primeira edição do podcast Senavox, o podcast do Senac. Aqui, vamos conectar você ao mundo e às ideias mais relevantes do cenário nacional e internacional, discutindo os fatos mais relevantes da atualidade, com pessoas especialistas no assunto. Para contribuir para essa temática, convidamos ela, que é a professora titular do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UMESP, tem pós-doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Gestão do Território da UFABC, doutorado em Saúde Pública pela Universidade de São Paulo e mestrado em Comunicação pela Universidade Metodista. É jornalista com atuação na cobertura de temas como meio ambiente, mudanças climáticas, desastres e questões humanitárias. Como pesquisadora e consultora, tem realizado trabalhos para instituições nacionais e internacionais no campo da comunicação de riscos, da comunicação humanitária e para a paz, com foco nas migrações decorrentes de desastres, conflitos, guerras e instabilidade econômica e política. Tem estudado a conexão entre desastres, mudanças climáticas e crise humanitária. É líder do grupo de pesquisa, jornalismo humanitário e Media Interventions, Silene Victor. Seja bem-vinda. Pode completar sua apresentação, por gentileza? Muito obrigada, Bruno e Cássio, pelo convite. Acho que nem precisava falar, todo esse resumo. Eu me apresento geralmente como professora titular da Universidade Metodista de São Paulo e como orientadora de mestrado e doutorado na área de comunicação e jornalismo humanitário e Media Interventions, e como jornalista cobrindo as temáticas humanitárias, especialmente a migração forçada por desastres, conflitos e mudanças climáticas. Então, acho que fica mais breve assim essa apresentação. Prazer tê-la conosco. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. O Cássio fez um breve relato, bem breve mesmo, da sua história. A gente gostaria que você contasse um pouco mais da sua atuação no cenário pós-guerra, dos países que você visitou e das suas experiências. Então, muitas vezes, as pessoas me associam a cenário ou de guerra, meu trabalho, a cenário de guerras ou mesmo pós-guerra. Eu, na verdade, tento chegar antes da guerra acontecer. Então, como professora, jornalista e pesquisadora, o que eu gosto sempre de acentuar é que a guerra ela é a materialização do nosso fracasso, de todas as instituições. Então, quando uma guerra, quando nós não conseguimos evitar, então, quando uma guerra se dá ali, ela é um grande retrato da nossa falência, do nosso fracasso como instituições, E, então, entre essas instituições sociais, poderia destacar o papel da academia, onde eu estou presente, e o papel do jornalismo, onde eu também estou. Então, eu tento chegar antes das guerras. Então, nessa ideia, claro que eu já estive em vários países que viveram e que enfrentaram guerras, Um deles, acho que é o que eu mais gostaria de destacar, é o Iraque. Eu estive no Iraque em 2019, então era visível, ainda era muito claro, ali depois da saída dos Estados Unidos, lembrando, que um governo republicano invadiu o Iraque e um governo democrata saiu, tirou os Estados Unidos do Iraque, muito parecido com o que nós vivemos, exatamente o mesmo formato, no caso do Afeganistão, que foi era um dos países que eu visitaria, que eu faria uma cobertura agora em janeiro, mas em decorrência da pandemia, uma nova variante e mais uma questão de segurança, essa viagem acabou sendo adiada. Então, eu estaria novamente em um país vivendo uma situação de um pós-conflito. Mas isso não me faz muito bem, eu tento estar antes. E aí eu gostaria de acentuar lugares, entre eles o Irã, em que eu estive em cenário que poderia ser um cenário de pré-conflito. Então, antes, estive no Irã 3 vezes,
E uma delas foi, eu acho que a gente pode caminhar, né, essa conversa nessa direção. Uma dessas idas foi em julho de 2019. Eu cheguei no Irã, em Teherã, né, na capital, numa conexão, um voo muito longo, São Paulo-Istambul, na Turquia, Turquia para o Irã, e claro, com o celular desligado, né, eu estava junto com uma aluna minha de mestrado à época, a Lília Sanches, e aí quando nós chegamos no Irã, eu estava, tinha ido, né, nós tínhamos ido para fazer uma série de reportagens para o Jornal da Cultura, e aí o que me chamou a atenção, né, chamou a nossa atenção, que quando nós chegamos em Teherã, alguns amigos, familiares, jornalistas diziam, voltem porque o Trump tweetou ontem uma ameaça ao Irã, ele disse que vai atacar o Irã. E a minha experiência, né, cobrindo temas internacionais, a minha, né, cada jornalista tem a sua, né, tem o seu modo de ver o mundo, de perceber as coisas, e o meu guias, né, meu principal norte é o aeroporto. Então, quando eu chego em um país que há uma tensão maior no aeroporto, né, você chega e você vai dar de cara com cães farejadores, homens fortemente armados, né, as forças armadas estão ali, você fala, opa, há um controle maior. E nós chegamos e estava muito tranquilo o aeroporto. Então eu falei, não está batendo muito isso. E aí quando nós saímos do aeroporto, aí me chamou mais atenção ainda que o clima era de muita tranquilidade. Então havia na verdade um grande esforço para passar essa ideia de que o Irã estava sob uma grande tensão, que os Estados Unidos ameaçaram invadir o Irã e que atacar o Irã e que o Irã iria se defender, e não era nada daquilo. Então havia uma grande contradição entre o que boa parte da mídia ocidental dizia, e nós, né, então como mídia ocidental, e aquilo que nós duas, como enviadas, né, especiais, estávamos vendo em campo. E aí o que foi interessante, nós conseguimos colocar esse relato nas reportagens que fizemos do Irã, da importância de nós estarmos em campo como jornalistas antes dos conflitos acontecerem, e mostrando isso. Então, nós tivemos a oportunidade de entrevistar homens, mulheres, né, jovens iranianos dizendo, nós não queremos a guerra, nós não queremos, claro, o Irã vai se defender, né, se houver o ataque, o Irã vai se defender, mas não é isso que nós queremos. Então, esse tipo de cobertura mostra a importância de nós estarmos antes, né, do conflito acontecer. E claro, isso foi antes do assassinato do general Soleimani, que se deu em janeiro, né, o mundo acordou, né, 2020 vai ser um ano para ser estudado, né, o ano da pandemia, mas é o ano também que o mundo acorda, né, ali no comecinho de janeiro, com essa notícia do assassinato do general Soleimani no Iraque, o que, né, do ponto de vista das relações internacionais, da segurança internacional, isso é algo extremamente danoso, porque um grande nome do Irã foi assassinado, não no Irã, mas num outro país. Então, é como se fosse uma humilhação dupla, né, uma tentativa, você fere a soberania de dois países num ataque só. Então, toda essa volta para dizer que eu prefiro chegar antes dos conflitos do que ir lá depois. Deixa eu ver como é que está a situação na Ucrânia, né, no Iraque, no Afeganistão. Eu realmente gostaria de poder sempre chegar antes de um conflito se materializar. Nessas suas idas, essas viagens que você fez, Silene, teve alguma situação inusitada que você se deparou aí em chegar no país, em estar ali naquele cenário? Como foi a sua reação? Várias situações, algumas delas envolvendo o meu vício pelo café, né? Eu sou viciada em café, muito mesmo, acho que até fora já do normal, e eu já me coloquei em situação assim de perigo no sentido de, enfim, pedir algo, homem, né, em países muçulmanos
muito fechados, dá o exemplo do Iraque, isso foi um exemplo, eu vou começar com um exemplo mais leve, para depois, né, trabalhando, né, para uma outra direção. Nós chegamos, nessa mesma viagem para o Irã, eu e a Lília, nós fomos para o Iraque. Então, do Irã para o Iraque, chegamos para uma cidade sagrada chamada Najaf. Então, são 2 cidades no Iraque, são cidades xiitas, né? Não sei se fica claro para quem nos ouve, mas nós temos o Islã, e o Islã tem algumas, né, denominações, ou algumas, não chega a ser divisões, e nós temos o Irã xiita e o Irã sunita. Claro que eles não gostam que a gente fale dessa divisão, porque eles acreditam que essa divisão existe, né? Como, né, nós temos o católico, e tem algumas nomenclaturas ali, ou algumas divisões, mas eles não, os muçulmanos não gostam que a gente insista nessa divisão de sunita ou xiita, mas eu precisava fazer só esse registro para dizer que nós chegamos então numa cidade xiita, né, sagrada, é uma cidade considerada sagrada para os muçulmanos xiitas. Najaf, depois iríamos para Karbala, outra cidade xiita, sagrada no Irã, e depois para Bagdá. Muito bem. E aí, quando nós chegamos no aeroporto, o nosso anfitrião não falava inglês, e ele estava do lado de fora do aeroporto para nos esperar. Ele sabia falar, né, 3, 5 palavras, mas ele não conseguia né, fechar ali uma frase, enfim. E quando nós saímos, deixamos o Irã, com visto, tudo bonitinho para o Iraque, a pessoa, né, o nosso anfitrião no Irã, entrou em contato com ele, falou, olha, os 2 jornalistas estão chegando aí. Quando nós chegamos, já fomos saindo do aeroporto, porque nós tínhamos o visto do Iraque. E aí né, a polícia ali da fronteira, ali da segurança do aeroporto, falou, onde vocês estão indo? Né? Falou, nós temos o visto. Ele falou, não, você tem de ir ali no balcão, tirar uma autorização. Então, mas a gente tem um visto, tá bom. A gente foi lá, nós pagamos uma taxa pequena e tal, beleza, vamos lá de novo. O cara falou, não, vocês não vão sair, tem de falar lá e tal. Fomos lá para um balcão e os caras não nos atendiam. Nós ficamos ali em pé e meia hora, 1 hora, 2 horas, e ali deu o meu limite do café. E eu falei para a Lília, eu não estou aguentando, eu quero sair do aeroporto, eu preciso tomar um café e tal. E a gente esperando, e eles explicaram, né? E eu já falo um pouco desse apuro, que foi, para onde vocês estão indo? Qual o hotel? Nós falamos, não sabemos, e eu não viajo assim, a gente não viaja assim. Não é porque, como jornalista, qualquer pessoa, ninguém viaja sem ter um hotel e tudo. Eu falei, não, mas o nosso anfitrião está lá fora. E aí ele, né, uma força lá da segurança falou, mas qual o nome dele? Quem é ele? Eu falei, nós não sabemos, é o nosso anfitrião no Irã, nos deu contato com essa pessoa aqui. E nós ligávamos para essa pessoa, e ele falava, good, né? E a gente falava, por favor, né? Nós estamos... Ele, good, Brasil, yeah? Brasil, brasileira, good. E foi me dando um desespero, porque e agora? E aí nós colocamos pedimos para que eles falassem, né, com a pessoa que nos esperava lá fora, e eles não quiseram falar, e a gente ficou naquela situação. Aeroporto, todo mundo sabe, você sai do aeroporto, ou você entra quando você vai embarcar. O nosso anfitrião, como não falava inglês, a gente não conseguia saber o que estava se passando. Aí, conversando, né, em inglês, claro, com a segurança, e aí eles falaram, olha, vocês estão no Iraque, você sabe o que é o Iraque? Você pode sair daqui, vocês podem ser sequestradas. E foi interessante, né? Um povo caloroso, um povo que nos recebeu muito bem, mas quando você está na área ali de segurança, envolve polícia, envolve forças armadas, seja o que for, o que os caras menos querem é que você dê trabalho, né? Eles vão, vai dar trabalho pra gente, vai sair, vai ser sequestrado. E aí a gente ficou ali esperando, e aí eu vi um cara cheio de medalha, né, tomando alguma coisa, que eu falei, gente, ele tá tomando café. E no Oriente Médio se toma muito chá, porque o Oriente Médio fica na Ásia, né, é uma parte do continente asiático. E o asiático é a cultura dele, né, o asiático toma muito chá. E aí, mas eu vi que era café, e eu falei, o que ele tá tomando, né?
E ele falou, ele quem? Eu falei, aquele senhor ali, tá tomando o quê? E o soldado olhou para mim e falou, você tá perguntando que o general tá bebendo? E eu falei, isso, Só o que que no general. Só o general. Você Isso, tá doida? né? Você tá doida? Você, mas, Ainda tá você doida, tá? né? Onde Ainda você tem a tá? questão da cultura, né? A questão da mulher, como é vista. Mulher, isso. E aí eu falei, nossa, café. Ele falou, mas por que você está perguntando? E aí a Lilian, né, falou, meu Deus, Silene, o que você está fazendo, né? E aí o cara olhou assim meio tipo, que maluca, né? Que loucura isso. Mas daqui a pouco, quando a gente vê, vem um soldado lá com duas xícaras de café, né? Foram comprar café pra gente. Então, ao mesmo tempo, foi um apuro ali de falar, meu Deus, né? Mas esse foi um apuro que mescla uma questão engraçada da questão da cultura, meu vício pelo café, e ao mesmo tempo uma questão relacionado à segurança, né? E fronteira, né? Isso não era fronteira, né? País, uma cidade vizinha ali do Irã, mas a gente chegou não por terra, chegamos né, pelo céu, né? Pelo voo, mas essa diferença de cultura que a gente já começou a perceber ali um pouco, né? Aí depois eles liberaram a entrada do nosso anfitrião, que também era, acho que uma pessoa lá conhecida, entrou aí, foi tudo bem. Isso foi uma questão. Em Bagdá também nós vivemos uma situação, nós fomos levadas para um hotel dentro da Zona Verde. Zona Verde, se vocês assistirem um filme sobre o assassinato do Sérgio Vieira de Mello, que foi um diplomata brasileiro, ele foi representante, né, do secretário-geral da ONU à época, o Kofi Annan, e o Sérgio Vieira de Mello foi assassinado no Iraque, mas se vocês assistirem ao documentário, está no Netflix, ou procurarem matérias da época, se falava muito na Zona Verde. A Zona Verde em Bagdá é uma zona protegida, então onde ficam as embaixadas, onde ficam os consulados, as agências da ONU, a própria, né, o escritório da ONU lá em Bagdá. E aí nós ficamos hospedados no hotel na Zona Verde. E, claro, para nós não é interessante, como jornalista, ficarmos isolados Tá vendo ali. nada, né? E aí esse anfitrião, depois que ele nos levou, nós fizemos Najaf, depois Karbala, alguns dias, e depois de alguns dias, nessas duas cidades, pegamos o carro, né, com esse anfitrião e fomos para Bagdá. E em Bagdá, nesse local, ele, então, como ele não falava inglês, aí ele falou na recepção do hotel, por favor, explique para elas que elas não podem deixar o hotel, né, ficar aqui na Zona Verde. E aí a moça, né, a recepcionista, falou, ele está dizendo para vocês não saírem do hotel. E a gente, tá bom. E aí o nosso anfitrião foi embora, a gente deixou as coisas no hotel, né, dentro do quarto, pegamos e, claro, não pegamos equipamento, nada, e fomos para a rua. E aí você vê, de fato, né, muita parte na estrada a gente já tinha percebido as marcas da destruição da guerra, né, da invasão dos Estados Unidos naquele país, né, essa ideia de achar que o modelo ocidental de democracia para nós é muito cara, ela é muito valiosa, mas essa ideia de você levar os ideais do Ocidente para países como o Iraque, como o Afeganistão, são países, são valores tribais, né? São outros valores, e isso não significa dizer que eles são mais ou menos do que a gente. Dentro dessa experiência que você contou, dessa sua percepção, isso é parte do que motiva esses países ocidentais a quererem impor seus costumes e acaba gerando a motivação das guerras? Ou vai um pouco mais além? Tem um monte, né? Assim, é muito difícil. Nós, geralmente, quando discutimos as causas das guerras, nós falamos das causas do primeiro andar ou do térreo. Nós falamos do térreo, né? Nós precisamos descer lá para o subsolo e realmente dar uma olhada na raiz das causas. Mas as causas, claro, não há dúvida que existe. Você fala, né? Antigamente se falava de globalização, a gente nem usa mais essa palavra. A gente falava em globalização. Globalização a partir de qual perspectiva? Então, nós temos um mundo plural. É verdade? É mesmo? Será? Não. Então, nós temos um olhar muito arrogante no Ocidente.
O Ocidente, ele é muito arrogante. E essa ideia da democracia, e eu sempre vou dizer, eu vou defender até o fim da minha vida, eu vou defender a democracia. Mas eu vou defender a democracia no meu país, né? Eu vou defender os direitos humanos aqui, em qualquer parte do mundo. Mas eu não posso entender que a nossa forma de governar, que o nosso modelo de civilização, né, que tudo isso seja superior a um outro modelo. São diferentes, não são superiores nem inferiores. Então, não há dúvida que muitos conflitos e guerras passam por esse choque, né, e por essa imposição. Tem uma frase, eu não gostaria de citar o Erdogan como uma referência, né, mas ele diz, né, entender o mundo a partir de 5 regiões é muito pouco. O mundo não se resume em 5 regiões, né? Então, aquela ideia, né, de você pensar nos continentes, né? Então, pensar o continente americano, o continente europeu, o continente asiático, né, a Oceania e o continente africano, imaginar que o mundo pode ser traduzido a partir desses 5, né, dessas 5 visões de mundo, isso é muito pouco, o mundo é muito mais do que isso. A ONU tem 193 Estados-membros, mas nós devemos ter um pouco mais de 206, 210 países ou estados, né? Isso não significa uma grande diferença, não é isso. Mas será que quando nós falamos no mundo, nós estamos realmente falando do mundo? Nós estamos falando do Iêmen, estamos falando do Iraque, nós estamos falando do Sudão do Sul, nós estamos falando de Angola, estamos falando mesmo aqui da Nicarágua, de Cuba, né, do Equador, estamos falando mesmo, né? Não, nós estamos falando de parte do mundo. Então, muitos conflitos se dão, e os conflitos, para eles acontecerem, é necessário que exista um apoio em relação àquele que está perpetrando o conflito. Então, imaginar, bom, os Estados Unidos vão invadir o Afeganistão e ficaram lá por 20 anos. O que eles fizeram ao longo de 20 anos? E por que faliu? Por que quebrou? Por que aquela invasão? Primeiro que nenhuma invasão pode dar certo, né? Se invadirem a nossa casa, se invadirem o nosso país, já não tem como dar certo. Invasão não tem como dar certo, né? Então não é um trabalho conjunto. Imposição de vontade. Né? Exatamente. Então, os Estados Unidos invadiram o Afeganistão, ficaram lá por 20 anos. O que eles tentaram levar para lá? Não se muda uma cultura. Não se muda uma cultura desta forma. Então, aquele próprio entendimento, né? Não, porque nós somos todos iguais. Não somos todos iguais. A grande sacada do mundo hoje, e isso passa, né, pelo jornalismo, não sou estudiosa de relações internacionais, mas o que passa pelo jornalismo é o próprio entendimento da diferença. Então, são meios diferentes. Eu estou defendendo um Estado opressor? Não estou. Eu estou defendendo, né, olha, a mulher deve ou não usar hijab, deve ou não usar abaia, burca, seja o que for. Quem sou eu na fila do pão, né, dessa discussão? Eu não moro lá. Por que nós estamos falando e de alguma forma reivindicando a curatela dessas mulheres? Isso é uma curatela, né? Quando eu falo no lugar de uma outra pessoa, eu tenho o entendimento que eu tenho essa autoridade. É como se eu tivesse chegado num balcão e falado, me dá a curatela das mulheres muçulmanas que eu vou falar no lugar delas, né? Então, acho que os conflitos, eles passam muito. Agora, claro, sempre vão pensar que a relação, o que ocorre hoje entre Palestina e Israel é uma questão religiosa. Não é uma questão religiosa, né? É uma questão, né, territorial, uma questão de ocupação, é uma questão de opressão, é um problema que diz respeito, né, a um genocídio, que diz respeito a um apartheid, que diz respeito a uma opressão de um povo, né? Os palestinos vivem, por exemplo, né, ali você imaginar campos de refugiados dentro do seu próprio país. Então, você é refugiado dentro do seu próprio país, como é que é isso? Né? Como é que é isso? Então, né, quando o Israel matou a queima-roupa, a jornalista Sharin Abu, isso é um grande exemplo. Ela não estava cobrindo um conflito, ela estava cobrindo campo de refugiados. Eu nunca estive, né, na Palestina, mas eu cubro campos de refugiados palestinos no Líbano. Entrei
2 vezes no maior campo, o mais antigo campo de refugiado palestino, né, em Al-Hawa, em Saida. Aí você é refugiado palestino no Líbano, agora você é refugiado palestino dentro do seu próprio país. Então, se o mundo realmente, né, esse mundo não existe, né, existe, na verdade, uma força, né, política, né, uma força de segurança, existe um olhar. Então, né, até destaco aqui o trabalho que o meu grupo de pesquisa foi convidado, né, o Journalism Humanitarian e Media Interventions, nós fomos convidados para participar de um evento, que é uma série de mesas, né, redondas sobre a reforma da ONU, que nós temos a grande Renata Giuliotti à frente desse trabalho, que vai, né, representar tanto, né, o nosso grupo, quanto a Fundação Foggs na Assembleia, né, num evento paralelo à Assembleia Geral da ONU, que acontece agora, né, neste mês de setembro, lá em Nova York, e nessa discussão, que ONU nós queremos para daqui 25 anos, né, agora 24, né, que nós queremos para os próximos 25, 24 anos. Então, quando a ONU completar 100 anos, que ONU nós queremos? Quando nós falamos em multilateralismo, né, o que nós esperamos? Como que essas instituições, usando aí uma expressão, né, vocês que estudam devem ter estudado um pouco o Zygmunt Bauman, ele vai dizer, essas instituições elas foram criadas para evitar que nós vivêssemos o que nós estamos vivendo e, no fim, elas estão com uma trinca, né, elas estão com uma rachadura. Então, esse evento, claro, para não falar só que está tudo perdido, não está, né? Então, nós estamos fazendo essa série de debates sobre o futuro da ONU por região do mundo, né? Então, nós estamos organizando, ficamos responsáveis por organizar a seção América Latina e Oriente Médio, por causa da nossa expertise e da nossa experiência nas 2 regiões, e tentando ver, né, caminhos para isso. Desculpa se eu me estendi, mas ficaria aqui olhando para... Imagina, sim, contribuindo aqui bastante. Uma pergunta, né? Que te motivou a ingressar nessa área e o que te motiva depois a continuar fazendo esse trabalho, né? Difícil, né? Pergunta difícil. Eu vou lembrar, deixa eu ver quanto tempo faz, né? Eu tenho um amigo, né, que ele acha que eu estudo demais, né? E que eu só estudo. É só pós-doutoranda. Mas eu sou assim desde pequenininha, desde pequena, é incrível. Minha relação com os livros, né, sempre foi assim. E eu me lembro que o primeiro livro, assim, que eu, na escola, enfim, que eu ficava com ele para cima e para baixo, era um livro de geografia. E me encantavam as montanhas, os Alpes, eu achava aquilo, né, fenomenal, assim. E aí eu me lembro em 95, cara, quantos anos eu tinha? Não consigo fazer muitas contas, mas 20 e pouco, né? Eu ganhei uma bolsa do Instituto Goethe, eu estudava alemão aqui em São Paulo, e aí eu fui estudar alemão numa cidade muito bonitinha chamada Brinnern-Chiemsee, né? Uma cidadezinha ali às margens do rio Chiemsee, que era no sul da Alemanha, próximo a Rosenheim, dava para ir até a Áustria de trem, e foi incrível porque logo quando eu cheguei na cidade, a primeira coisa que me chamou a atenção é que eu estava na região ali das montanhas, dos Alpes, e aquilo mexeu muito comigo, tinha sido a minha primeira viagem internacional, e eu acho que aquela... e me conectou muito, né? E vejam vocês que o meu pós-doutorado foi em planejamento e gestão territorial. Eu vejo o território como, né, o território ele é o palco de tudo, né? E eu acho que conhecer os territórios não nos gabarita, não nos autoriza a falar sobre eles ou sobre quem os habita com arrogância ou como somos donos da verdade, sabemos tudo, mas minimamente nos coloca com o pé no chão. Então, se um dia eu falar, né, sobre alguma coisa do Irã, minimamente, não estou dizendo que você lê jornal, a gente
ler jornal, acompanhar, Sim, nós temos de conversar, todo mundo tem direito, né? De falar, de opinar, mas eu como estudiosa, eu como jornalista, né? Como pesquisadora, como jornalista, é importante que eu conheça os lugares sobre os quais, né? Eu falo ou minimamente investigo. Mas eu penso que talvez o meu DNA de migrante, né? Eu sou migrante nordestina. Minha família migrou, não por causa da seca, mas migrou por causa da ciência, eu costumo dizer. E a vida, ela tem ela tem é como um sistema, né? Se você abrir aquele computador ali, um sistema que as coisas vão se conectando. Então, o fato de eu ter sido, por exemplo, eu ter migrado, eu me emociono quando eu falo por causa da migração. E hoje, um dos temas que eu abordo nas minhas pesquisas, no jornalismo que eu faço, é o da migração. Então, como que pode né? Minha família chegou aqui em São Paulo em 1970, eu nasci em 68, e eu era, então, uma migrante, né? O que é o migrante? É aquele que migra internamente, né? E era sempre uma migração associada à seca, principalmente à seca. A A fome, né? fome, Desemprego. o desemprego. E a minha família migrou em busca da ciência, por um tratamento de saúde da minha irmã, um ano mais velha do que eu. E depois eu me tornei jornalista de ciência, presidente... Que até hoje essas regiões sofrem, né? Com falta de até hoje, né, saúde. Cássio, Tem até que hoje. buscar em outras cidades, né? Até Procura melhor. até hoje você tem isso, né? As famílias migram, né, para buscar tratamento médico, qualidade de vida, etc. E isso, imagina, né, 52 anos atrás, quando eu cheguei aqui. E aí o interessante é isso. Aí mais tarde eu virei, né, me tornei jornalista de ciência, e mais tarde jornalista cobrindo a questão migratória internamente, mas também além das fronteiras. Então eu acho que a vida da gente tem essas, né, que a gente não sabe agora, Sim. vai saber lá na frente, né, essas conexões que são muito preciosas. Aproveitando que você falou um pouquinho da sua história, do seu início, do seu ingresso, da sua vinda para São Paulo, a tua vida teve uma mudança desde muito cedo, né? Essa questão muito andarilha, parte daí. Sim. Fala um pouco mais das suas inspirações, suas referências, quais são? Tanto na vida pessoal quanto profissional. Ai, pois é, pergunta muito boa. Eu sou caçula, né? Por isso que eu sou assim. Família de quantos? Eu sou caçula de 13. Eu sou a 13ª, a 7ª mulher, então são 7 mulheres, 6 homens. E tenho irmãos né, minha irmã 1 ano mais velha, outro 4, aí depois pula para um com 4 anos a mais, o outro com 6, outro com 8, aí vai disparando para 20 anos de diferença. Então, eu tinha um irmão punk, né? Imagina, não existia... era época, punk, era punk. Então ele chegava, ele tinha na barriga, ele chegou uma vez com um alfinete bem grande, enfiado assim na barriga, né? Era moda. Aquilo lá no rosto e tal, que seria o piercing de hoje, eram os alfinetes de ontem. E ele sumia, minha mãe ficava muito mal, aí ele chegava. E eu cresci ouvindo rock do lado dele, né? E depois cresci e também ouvindo MPB pelos meus outros irmãos. Então também o lance da música, aí tinha a questão, a minha mãe, ela substituiu as professoras quando tinham filhos, não tinha aquela coisa, sertão, licença maternidade, mas elas ficavam lá de resguardo, né, que se usava isso, e a minha mãe ia substituir as mulheres nesse período. Então, minha mãe costurava, né? Minha mãe costurava, nos criou costurando, e aí quando a gente estava sentadinha, eu e minha irmã, né? Ali conversando, brincando e tal, e essa minha irmã que teve, né, paralisia, e aí minha mãe costurava, o tecido caía, a gente brincava e tal, aí minha mãe falava, agora chega, pega o caderno.
Aí minha mãe dava ditado, minha mãe falava, agora nós vamos estudar geografia, capital do Egito. E a gente brincava e ia porque eu tenho um irmão que chama Cairo. Minha mãe gostava tanto de geografia que ela pôs o nome do meu irmão de Cairo, né? Capital do Egito. E ela dizia, capital tal. Eu falava, não, tá errado. Então, eu depois fui crescendo, falei, gente, tava ali. Eu era pequenininha, então ela falava que era feio fazer conta no dedo, ficar contando, fazendo uma... Então, ela tirava a tabuada, fazia ditado. E aí eu penso que, assim, né, claro, né, com toda a modéstia, eu tenho um português que eu atribuo o meu português, o texto e tal, à minha mãe, né, a essa questão. Ou a minha visão de mundo, a questão política, a gente cresceu numa família de esquerda. Então, eu brinco com meus alunos, eu falo muito isso, porque se existe uma forma de mobilidade social, que tem várias formas de haver essa mudança social, né? A mobilidade social, melhor dizendo. A mobilidade social, quando você muda de classe socioeconômica, ela não pode ser quando eu aparecer com um carro mais caro. Ela tem de estar na minha essência ali, né? E você pode ter uma mobilidade social a partir da música, do futebol, etc., mas tem uma que é certa, é a mobilidade social pela educação. Então, todas as vezes que eu entro em sala com uma turma nova, eu digo, me apresento meu currículo e eu falo, eu estudei graduação com bolsa, mestrado com bolsa, doutorado com bolsa, alemão com bolsa. Todos os meus alunos que me cercam hoje na pós-graduação são bolsistas, então, dessa mobilidade. Então, eu associo muito, porque e aí eu falo para os alunos, né? E foi com bolsa, professor, eles até brincam comigo. Eu falei, foi com bolsa. E eu brinco que, assim, a gente era muito pobre. Nós éramos pobres que o pobre tinha dó da nossa pobreza. E aí a minha casa era uma casa, né? Muita gente, uma casa grande, chão de cimento, reboco, né, sem ser rebocada, assim, esse era um pouco o retrato do nordestino. O nordestino, ele tem uma questão com a raiz que é muito forte, né? Então, ele migra, mas a primeira coisa que o nordestino quer construir é uma casa. Ele quer ter uma casa, a casa dele, né? Tem uma coisa da raiz que é muito forte, né? No migrante nordestino, sim. Você está balançando a cabeça, você é piauiense também, sabe bem disso. Sim. E a nossa casa era uma casa, enfim, simples. E um dia, meus irmãos faziam, os mais velhos, reuniões políticas e tal, e a gente era pequeno, e tinha uma reunião que acontecia, por exemplo, sei lá, segunda, era terça-feira, era dia de semana. Marcadas, né? E a gente só podia jantar depois que aquelas pessoas fossem embora, porque, obviamente, não tinha comida para todas aquelas pessoas. E aí, uma vez, uma rua de barro que a gente morava, na frente de um córrego, e periferia mesmo, Pirituba, hoje que é um bairro, está bem avançado, canalizou tudo, mas à época os córregos não eram canalizados, era muito pobre, ou os meninos morriam na mão da polícia ou dos traficantes, era mais ou menos isso, né? E aí, aquele dia, a rua estava muito movimentada e a gente ficava, E aí, meus irmãos mais velhos, que não eram mais velhos do que eu, mas não podiam estar dentro da sala naquela reunião, diziam, olha, vem ver ele, olha aqui e tal. E a gente falava, gente, de quem eles estão falando e tal. Eu nunca entendi, eu falei, tá bom, não sei quem é, eu deveria ter 8 anos, 10 talvez. Era o Luiz Carlos Prestes, né, que tinha estado, né, na sala da minha casa, com os meus irmãos, com os vizinhos ali discutindo, e depois, né, o Roger Ferreira, pessoas ali mais tarde, né, envolvidas ali na criação do PDT, né, o Luiz Carlos Prestes, que todos conhecem por ter estudado a coluna Prestes, né, e ali eu cresci nesse ambiente. Eu acho que esse ambiente definiu, né, a menina que eu me tornaria, né? Eu me lembro quando eu era popular na escola, e você ser pobre e popular na escola
Você tem de pensar, por quê, né? Eles achavam que eu era inteligente demais. Então, todo mundo queria andar comigo. E no ensino médio, eu estudei na Lapa, no Pereira Barreto, tenho muita saudade daquela época. E o pessoal falava, ela ali que tá passando e tal. Eu sempre ficava assim, e aí o pessoal queria... E eu falei, gente, eu era muito popular porque achavam que eu era muito inteligente. Mas minha inteligência não é a questão da inteligência, é a questão da visão de mundo. E é uma visão de mundo não fechada, mas uma visão de mundo a partir de várias perspectivas. Então, eu acho que a minha infância pesou muito, definiu muito a pessoa que eu me considero hoje, minimamente como é que eu me posiciono, né, no mundo. Você tem essa referência feminina muito forte, que é a sua mãe. Minha maior referência, maior referência. Seu irmão tem nome Cairo, né? Então, você já estava ambientada com aquela região do mundo há anos, sem mesmo perceber. A região do Oriente Médio. E a gente sabe que tem preconceito com essa religião, do Islã. E pelas experiências que você viveu e por tudo que você já pôde presenciar, qual a sua visão desse povo e da mulher muçulmana na sociedade? Bom, Bruno, o mundo é misógino, né? Então não é no Irã, não é no Iraque, é no Brasil, é na Argentina, é nos Estados Unidos, é na Alemanha. Não é fácil ser mulher em nenhuma parte do mundo. Ponto. Né? A sociedade é extremamente misógina, eu posso, né? Peço desculpas aos homens que estão nos ouvindo, primeiramente aqui, depois aí. Os homens têm demonstrado muita dificuldade, né? Claro, jamais generalizar, mas muita dificuldade de dialogar com essa mulher que não aceitou o papel que todas as sociedades patriarcais destinaram a nós, né? Nós não temos aceitado isso. E ficou muito difícil, né? E aí, obviamente, aumenta a tensão. Então, quando nós nos lembramos agora eu fico pensando, será que o presidente da República, naquele último debate, teria falado para um homem, olha, jornalista tal, né? Eu acho que você está apaixonado por mim, eu acho que você dorme pensando em mim. Então, esse dorme pensando em mim tem uma crítica, tem um lado sexista muito grande, né? Então, eu estou tensionando aqui a discussão com você, por que você está falando, você pensa em mim, isso tem uma questão de cunho sexual, né? Então, nós temos aqui essa tensão, temos em qualquer outra parte do mundo, seja ele muçulmano ou não. Tem uma questão que me perguntaram lá no Irã, doutora, o que a senhora acha, né? Um homem me perguntou, de usar o hijab, né? Aí eu brinquei, eu gosto muito de brincar, e vi que o pessoal quis dar risada com a pergunta dele, porque era uma pergunta que ia me desconcertar, e eu falei, olha, uma semana aqui no Irã eu estou gostando bastante, porque tem dia que meu cabelo está aqui por Deus, e aí eu consigo escondê-lo, né? Brinquei com ele e tal, mas eu falei, esta pergunta não é para mim, né? Vou ficar 40 dias no Irã, mas não vou morar no Irã, né? Então essa pergunta tem que ser feita para as mulheres muçulmanas, e a resposta tem que ser delas. Agora, eu disse, quando a gente fala na questão da opressão da mulher muçulmana, e nós entendermos que ela é oprimida porque ela não, na hora de rezar, ela reza num lugar diferente, né? As mulheres ficam separadas, ou na escola, seja o que for, e aí nós devemos ajudar as mulheres muçulmanas que são oprimidas. Eu e a Renata estivemos com uma pesquisadora, né? Renatinha Giuliotti, para quem está nos ouvindo. Nós estivemos com uma pesquisadora europeia esses dias, né? Há uma semana mais ou menos, e ela falou para nós que ela ficou um pouco espantada de ver a quantidade de mulheres com procedimentos estéticos, né? E que está virando uma aberração, né? Botox, preenchimento, exatamente. Harmonização. Exato, harmonização e tal. E aí eu te falo, quer pressão maior do que essa, né? Quer pressão do que você chegar
na minha idade, aos 54 anos, e você querer parecer... Quando você vê uma mulher da minha idade querendo parecer 20 anos, 30 anos mais nova, é porque ela está sendo pressionada para isso. Tem que atender né? expectativas estéticas. Tem de entender, exatamente. Então, assim, o que é, né, um corpo com celulite? O que é um corpo grande? Né? O que é um corpo pequeno? Então, assim, essa pressão que nós vivemos hoje, ou a ideia de... se você ficar na frente do meu condomínio, de cada 10 carros que saírem num domingo dali da garagem, né, de cada 10, 11 vão ser dirigidos por um homem. Né? Ainda que o carro seja, inclusive, pago pela mulher. Então, assim, só para resumir, que o mundo é misógino. O mundo é misógino, não é só nisso. Tá? Eu, como pesquisadora, vou ser questionada por que eu trabalho muito. Se eu não trabalhasse muito, nossa, ela depende de um homem. Se eu dependo de um homem, eu sou questionada. E aí, eu acho que o que aconteceu com a primeira-ministra da Finlândia, que apareceu dançando, e depois teve de fazer um teste toxicológico para dizer que ela não estava drogada, ela só estava aproveitando uma festa, é uma mulher jovem, ou você pode ter 80 anos, não interessa a questão etária aqui, ela teve de pedir desculpas, e o pronunciamento dela em prantos, pedindo desculpas, justificando por que ela estava dançando, eu acho que é uma das... E é o Ocidente, né? Estamos falando do Ocidente, é de uma violência contra a mulher sem precedentes. Então, nós vamos ser criticadas quando estivermos na nossa biblioteca estudando, quando nós estivermos dançando, quando nós estivermos... Então, assim, não interessa o que nós fizermos, o que nós tivermos ideia de fazer, nós vamos ser sempre questionados. Em relação ao Islã, eu tenho, enfim, várias amigas muçulmanas, né? Uma delas que eu admiro muito, a doutora Azan, é uma doutora em nanofísica, com um doutorado no Irã, mas com pesquisa, acho que na Suíça, que ela fez, foi na Áustria, enfim, uma mulher que saiu do Irã, um país extremamente fechado, um país que sofreu, né, que sofre com o embargo, mas que não proíbe, né? Então, você vê, o Irã... Eu cheguei no Irã e deparei com um monte de pesquisadoras indo me buscar no hotel, nos seus carros, dirigindo seus carros, são mães, são avós e são doutoras, se elas quiserem ser doutoras, elas são donas de casa, se elas quiserem ser donas de casa, elas vão dirigir uma universidade se elas quiserem. Então, eu acho que a gente precisa conhecer muito. Então, nós não podemos falar, mas a mulher muçulmana, ela é oprimida. Né? Que é o conceito que se tem. Que se tem. Nós, mulheres, somos oprimidas. Usando um lenço ou não. Né? Usando um lenço ou não. Então, uma sociedade misógina, que o desenho do mundo é um desenho patriarcal. Então, independentemente se no Iraque ou aqui, né, nós hoje vivemos sob uma pressão, uma tensão sem precedentes. Porque não é fácil dormir e acordar sendo mulher no mundo, mas a resistência, né, e a nossa capacidade de resiliência é muito maior do que muito marmanjo aí consegue entender. O papo tá bom, a pauta, eu acho que a gente poderia ficar aqui bastante falando, é um tema que acho que tem que ser dito sempre, relembrado, as pessoas falam que não tem que falar, mas a gente tem que lembrar sempre. São pautas assim, muito enriquecedoras, né? Exato. Falar de desigualdade social, de parte de discriminação, né? Preconceito, que a gente sofre bastante. Às vezes a pessoa fala, mas só quem vive, né? Para saber que é de todos os lados, na empresa, em casa, com o vizinho, com todo mundo. Está muito próximo, está muito longe do que a gente... Não precisa sair do Brasil, né? Passar por isso, né? Para passar por isso. Então, só para a gente encerrando, Silene, eu queria que você falasse mais um pouco sobre o seu currículo, as empresas que você atuou, as nacionais, as internacionais, que você prestou serviço, falar um pouco aí do seu trabalho que você desenvolve, curso, né, de mestrado, Sim. que você já convidou eu e o Bruno para fazer. Você também que está ouvindo pode conhecer a Silene, vai deixar as redes sociais dela, o LinkedIn, o Instagram, que você pode acompanhar lá o trabalho, que só pelo que ela falou aqui, você já pode ter uma ideia
do É conteúdo, uma pequena né? parte, Sim, né, é só um recorte, né? Pequeno recorte ali. Bom, eu comecei, meu primeiro emprego, eu não poderia deixar de mencionar, foi no Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, o IPT. Eu tinha 19 anos quando eu trabalhei no Departamento de Transferência de Tecnologia. Isso era 1988, 88, eu faria 20 anos no meio do ano. Comecei com 19 no começo do ano, isso mesmo. E olha só que incrível, né? O meu chefe chamava Vinícius e ele era geólogo. E aí eu estava lá em 88 e em 91 eu vi um evento na USP que era sobre escorregamento de massa, né? Que é um termo técnico para deslizamento de terra, desastres geológicos e tal. E eu fui assistir, enfim. E aí eu tenho esse certificado, ele é de 1991. E aí você imaginar que o evento, um dos palestrantes, era um cara que mais tarde, em 2018, foi o meu supervisor de pós-doutorado. Legal. Então, essas conexões, né, elas me encantam, na verdade, elas me encantam. Então, eu fiz aquele curso em 91 e o cara que décadas depois, décadas mesmo, né, supervisionaria o meu pós-doutorado, tinha sido o palestrante, e eu era uma menina de 20 e poucos anos. Uma palestra que te encantou, te marcou. Exato, né? 23 anos, mas nunca registrei a figura dele, né? Foi num dia, numa conversa, acidentalmente, que nós lembramos, nós descobrimos que estávamos naquele mesmo local. Então, eu trabalhei no IPT, fui freela da Super Interessante, uma revista de ciência, fiz vários trabalhos como freela, lá para Super Interessante, e em 1991 eu fiquei como correspondente em São Paulo de uma revista de meio ambiente chamada Ecologia e Desenvolvimento. Mas antes dela ser criada, ela foi criada em 91, um ano antes da Conferência da ONU, aqui no Brasil, a chamada Rio 92, mas eu cresci com meus irmãos lendo uma revista chamada Cadernos do Terceiro Mundo, e eu virei jornalista daquela revista, que era a revista que eu fazia os trabalhos da escola. Legal. Isso foi para mim também muito mágico. Aí depois dessa revista, desse trabalho como correspondente, eu fui fazer uma matéria, eu fiz um especial com duas jornalistas da BBC, uma delas faleceu num desastre, que foi a esposa, a Lucy, não vou lembrar o sobrenome dela, que era esposa do Herbert Viana e morreu, né, naquele, enfim, aquele desastre. E foi isso em 1992 ou 93, em Cubatão, a gente fez, elas me chamaram para fazer, né, a BBC me chamou para fazer participar desse documentário, e depois alguém me disse, né, eu era muito jovem, ali em 91, eu participei de um evento de jornalismo, era um evento de jornalistas internacionais, jornalistas de ciência, e aí eu fiz uma pergunta, você imaginar aquele auditório lotado de jornalistas profissionais, e alguém disse uma coisa, eu falei, gente, eu vou fazer uma pergunta. E aí a assessora de imprensa da CETESB, à época, né, companhia do Estado de São Paulo, né, da Companhia de Desenvolvimento Ambiental de São Paulo, a Renata, chamava Renata também, Renata, ela disse, Silene, você tem coragem de fazer uma pergunta? Eu falei, eu vou lá no microfone. E aquilo, assim, ficou todo mundo encantado, porque eu era uma menina, né, uma jovem jornalista ali, e aí veio um monte de gente conversar, nossa, que coragem que você fez a pergunta, imagina, eu tinha 23 anos, né, e era um evento internacional. E aí depois dali o pessoal, aí a própria Renata, ela estava fazendo mestrado na Metodista com o professor Wilson da Costa Bueno, e ela falou, você precisa conhecer o Wilson e você precisa fazer mestrado. E aí eu fui, conversei com o Wilson, e aí
ele foi também o meu orientador. E aí, quando eu terminei o mestrado, comecei o mestrado em 93, terminei em 95, em 95 eu fui convidada para dar aula na própria Universidade Metodista, substituindo um professor que tinha entrado em licença para fazer o pós-doutorado, né? E também na Unixul. E aí foi. Então, comecei na Universidade Metodista em 95, mesmo ano dessa outra universidade, Cruzeiro do Sul. Depois eu fui em São Marcos, uma universidade maravilhosa, uma pena que fechou, quebrou, ali no final dos anos, já no começo do ano 2000, era aqui no Ipiranga. Depois, Universidade Franca, a Faculdade Municipal de Osasco, que eu coordenei o curso, e Uninove, depois Casper Líbero, e agora a Universidade Metodista de São Paulo, a Faculdade Paulus de Comunicação e a FGV, Escola de Direito, agora em outubro. Então, a minha trajetória. E quando eu tenho tempo livre, eu ponho roupa no varal, cuido dos meus gatos, cuido das minhas orquídeas, tenho 16 orquídeas floridas, todas muito floridas, recebo visitas em casa, os amigos, e tenho uma vida normal. Deixa suas redes sociais, quem quiser te procurar, quem quiser fazer o curso de mestrado. É isso. Doutorado também. Doutorado também, pois é. Lembrando, né, dessa mobilidade social que a educação permite, não é só essa questão, né, da mobilidade social para mudar de classe social, não é isso, né? Mas o que o estudo, né, possibilita. Então, eu vou deixar, né, Silene Victor, tem um Czinho mudo aí, então, no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, eu estou como Silene Victor, é fácil de me achar, e bem-vindos e bem-vindas, espero que eu consiga formar mais mestres e doutores no país, principalmente mulheres, meninas, e principalmente vindo de territórios de vulnerabilidade social. Isso. Só agradecer, né, Bruno? Isso. Só agradecer. Muito obrigado, Silene, pela Mais participação. Uma vez, muito obrigado. Você que está ouvindo a gente, esse podcast vai estar disponível no seu plataforma de vídeo favorita. Isso. Nas plataformas de áudio, nas tocadoras, nas principais, né, tocadoras também estaremos de lá. áudio, estaremos lá, é só procurar. E deixa seu comentário aqui, curte, comenta, né, compartilha. É um tema muito interessante, vale a pena a gente se aprofundar. Quem está aí estudando relações internacionais, quer saber um pouco mais, jornalismo internacional, é muito interessante. Deixa suas considerações, Bruno. Pode fazer o seguinte também, né? Vai lá, dá um print de tela onde você está ouvindo esse podcast agora, marca o @, da Silene, marca o nosso @ também. E, poxa, será um prazer a gente até repostar sua postagem. Então, agradeço mais uma vez, Silene, muito obrigado pelo carinho conosco, não só por receber o convite, mas pela amizade. Agradecer a Renatinha também. Se puder depois também falar um pouco da Renata, onde o pessoal pode encontrá-la, coisa do tipo, a gente agradece também. Agradecer o pessoal da Lumen Studio, que cedeu espaço pra gente aqui, Caio Schmidt, muito obrigado, sabe que a gente está aí junto. Valeu mesmo. E é isso. Gente, obrigada. Bom, a Renata Giuliotti, que é uma das minhas pesquisadoras, eu já ia quase soltando aqui uma predileta, mas são todos e todas prediletas, né? Imagina, me enforcam, né? Renata Giuliotti, é conhecida, né? Vocês acessam também o LinkedIn, o Facebook, o Instagram dela, como Renata Giuliotti, 2 T's, aí o I no final. É uma grande pesquisadora, uma das maiores referências em jornalismo e comunicação e educação inclusiva, nossa representante aí indo para Nova York, para a Assembleia Geral da ONU, nos representar. Isso para nós é uma grande, né? Uma grande honra, com certeza. Que legal, setembro de 2022 agora, né? Exato, em poucos dias. Cassião? Então esse foi o nosso podcast Senavox, que está conectado com o mundo e ligado em você.
Até um próximo episódio. Valeu, até. Tchau, tchau. Podcast Senavox. Conectado com o mundo e ligado em você.